Bruninha, boa noite a todos vocês. Chegando uma hora um pouquinho diferente para a nossa live, porque hoje são duas lives na sequência. Então já estou preparado aqui, já coloquei café, já tenho uma aguinha aqui, porque é uma sequência duríssima, pesadíssima hoje. Tá pesadíssima as lives hoje. Live dos que dormem cedo. Não, Bruninha, o pessoal começa agora e não para mais. Martim Afonso Palma, um abraço para você, meu irmão querido. Professor Martim Afonso, quem puder aí mandar um alô para ele. Tá lá em Salvador trabalhando hoje, passando vontade na gente, comendo no Casa de Tereza. Delícia de restaurante, hein, cara? Poxa, eu tive aí. Você tá maluco. Delícia, delícia, delícia. Muito bom. Mas eu tenho ciúme de você, viu, Martim? Fala pros Earas que eu tenho ciúme de você. Bruninha, Beatriz Teixeira. Hoje, então, nós começamos agora. Tá marcado para as 10h30 horas. Meu irmão do coração, um beijo grande para você, para todos os seus. Começamos agora com uma live muito especial, porque ela rende, vamos lá, 6, 12, 17 questões de prova. A gente tem o prazer de receber hoje o professor Marcílio, juntamente, obrigado Martim. Olha, e na última semana, véspera de prova, tem uma live especialíssima, eu e ouvindo o professor Martim, fazendo dicas finais aí da matéria de ética, que os senhores sabem o quão relevante é. Então, a galera da Júnior Estética Automotiva, boa noite para vocês. Então, recebo agora o professor Marcílio para falar de Direito Constitucional e Direito Administrativo, mirando aí no seu exame de OAB. Doutora Laura, seja bem-vinda. E também o professor Gustavo Reck para fazer as dicas de tributário, tá? Os dois entram agora às 10h30 e na sequência, às 11h59, aquela live nossa de sempre, de meia-noite, tá confirmadíssima, tá? Vai ser só uma pausa para fazer mais um café e voltar às 11h59 em ponto para a gente jogar muito duro aqui com a professora Nayara, que vai falar sobre direito civil conosco, matéria custosa, pesada, você depende bastante dessas dicas finais, tá? Deixa eu ver se o Marcelinho já tá aqui. Já tá aqui. Cadê o Anjo Rec? Anjo? Cadê você, Anjo Rec? Aquele príncipe. Aliás, né? Hello, Tá bem, cheguei. É aqui, deixa eu ver a cara do Marcílio aqui, tirar essa tela daqui, cadê? Fala, Marcílio! Tem que botar um filtro, né? E aí, meu amigo, boa noite todo Você nem tá mundo, boa cansado, noite, seu Marcílio? João. Você não fez nada hoje? Tô inteiro, firme e forte aqui, pontualmente, super animado com essa turma. A galera tava até 10 horas da noite lá na turminha, viu? Firme e Cara, forte. essa turma da noite é muito boa. Eu tô pra te falar que é a melhor turma que já passou no IGD na história. Eu também acho, viu? A turma tá muito firme, muito animada, muito quente, acompanhando todos os detalhes. Gostei demais. Ó, o Martim aí, grande abraço, Martim. Ah, Marquezão tá firme aí. Ô, Marcilhão, a gente vai fazer essa live com o Anjo Rec hoje, sabia? Tô ciente, eu já vi aí. É, Ele vai vir de Anjo paletó Rec vai também, estar com a gente. gravata? Hum? Ele vai vir pra live de paletó e gravata, todo bonitão Ah, ou não? será, cara? Cara, eu ia achar muito legal. Agora, se Bruninha ele também tá vier aí. com aquela calça que ele foi pro Corujão, meu amigo, tava mais É, apertado que tudo, viu? é, Deus é justo, né, irmão? Mas aquela calça, pelo amor de Deus. Eu acho que Anjo Rec Ai, esqueceu da live. Ele deve estar colocando o Matheus para dormir. Ô, Marci, vamos lá, cara, porque a gente não vai perder tempo aqui sem te aproveitar, né? O Marcílio assume nesse curso nosso do AB40 duas incumbências muito, muito difíceis, né? Assim, muito importantes para a prova. Difíceis no aspecto dele, assim, né? De assumir essa responsabilidade. São 12 questões de prova, mas ele faz com maestria, é um dos caras mais competentes que eu já vi em sala de aula. Então, ele vai nos dedicar aí preciosos minutos. Tenham bastante atenção. É claro que a gente... A live tem por si só, né? Ela promove um ambiente de mais descontração e tal. A gente acaba querendo mandar abraço aqui sempre e tal. Mas vamos tentar nos ater aí às dicas. A gente está muito perto da prova. São 20 dias só até a prova. Então, vamos entrando na cena e tudo mais, mas deixa as perguntas, alguma coisa assim que seja mais da descontração, para quando a gente encerrar a live, a gente manda abraço, a gente adora, tá? Só que vamos deixar isso mais para o final, porque os colegas precisam se concentrar
nas dicas. A gente faz com muita atenção, com muito carinho isso aqui, né, Ana? Realmente na perspectiva de que uma dica dada numa live dessa pode ser a diferença entre 39 e 40 pontos. Então não é porque é uma live que deixa de ser sério, é muito sério. A gente leva em conta cada segundo desse aqui que os professores dedicam para a gente. Então, Marcílio vai fazer agora administrativo e constitucional. Se REC entrar, a gente mistura os dois para que REC dê umas diquinhas também. Ele falou para mim que tem que cuidar do filho, botar o filho para dormir. A gente sabe como é que é difícil isso. Então, mas vamos começar com o Marcílio, aproveitar aqui o tempo dele. Marcílio, obrigado, cara, por sempre atender os nossos chamados, por sempre estar conosco, se desdobrando aí em diversas funções que você assume e sempre fazendo muito bem feito, cara. Os meninos adoram você, adoram a sua aula e você faz uma matéria difícil que é funcional, administrativo, parecer fácil para eles. Isso é só inerente aos grandes professores. Então, obrigado a você por sempre estar conosco. Maxwell, um beijão, joga firme daí. Eu quero te ouvir. Simbora, meu amigo. Ó, primeiro quero agradecer pela oportunidade da gente poder bater esse papo, eu acho que é super importante. Reta final é tempo de sprint, né? E eu sou apaixonado por sprint. Eu tô fazendo agora essa prova do Ironman, que é de longa distância, mas eu gosto de prova curtinha, eu gosto de preparar assim, sabe? Um mês, 2 meses, eu gosto de preparação curta porque a gente joga de forma direcionada. É diferente de uma prova muito longa como concurso, que a gente perde às vezes muito tempo de esforço com coisas de níveis diferentes. Então, numa prova que ela tem uma duração mais curta, a gente consegue direcionar o esforço. E é algo que eu sou apaixonado. Como é que a gente faz para direcionar o esforço? É através do estudo da prova. Então, a gente estuda a banca, a gente estuda a prova, a gente estuda, né, histórico, a gente estuda perfil, entre outras coisas. E na FGV, a gente consegue perceber uma existência de um perfil, né? Você consegue ver um perfil para constitucional, você consegue ver um perfil para direito administrativo, você consegue fazer um perfil de prova, tanto de primeira fase como de segunda fase, né? Não, no canto não, Marcos, mas tô tentando. Ele tá tirando onda desde manhã comigo por conta disso aí. Mas, ó, dá para perceber o perfil. E aí eu queria começar, João, falando aqui para a galera, com muita sinceridade uma coisa, e até você pode confirmar que você acompanha as provas, né? Existe, galera, uma certa tendência no direito constitucional e no direito administrativo para a prova da OAB. Constitucional tende a ser a matéria mais tradicional na prova do exame de ordem. Quando eu falo tradicional, eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é uma matéria, né, digamos assim, boa, nada disso. Quando eu falo tradicional, eu estou falando de uma matéria que ela não foge da regra. Então é uma matéria que ela traz temas que a gente sabe que vai cobrar. Ela tende a trazer, por exemplo, na segunda fase, peças que são peças tradicionais que a gente já espera e assim por diante. Então, é uma matéria tradicional. Diferente, João, vem acontecendo com o administrativo. Infelizmente, meus queridos, eu vou falar isso aqui do fundo do coração para vocês, o direito administrativo no exame de ordem se perdeu nos últimos anos. A gente vem encontrando algumas questões que fogem completamente à lógica do exame de ordem, enquanto que outras questões estão dentro. Então, assim, normalmente, por exemplo, você tem ali as 5 questões de administrativo, vem uma questão totalmente nada a ver, que o examinador pega ali no nível de procuradoria, de magistratura, 2 questões mais ou menos e 2 dentro do padrão, que seria de uma prova para a advocacia. Então, o administrativo meio que se perdeu um pouco nessa ideia de tradição, de cobrar o que o advogado precisa, mas o constitucional se mantém. Então, a gente consegue ter uma boa previsibilidade de constitucional, sim, porque ela mantém aí, de fato, a cobrança rotineira, mas administrativo não dá para prever com tanta segurança. Dá para a gente tentar mapear diante das últimas provas, certo? Então, considerando isso, vamos uma aqui depois da outra, né? Constitucional. Constitucional é uma matéria extremamente previsível que perpassa 3 temas centrais, e é o que você vai encontrar na prova do exame de ordem. O primeiro tema central, que é o número 1, que é o mais cobrado de fato, é o tema de controle de constitucionalidade. Um tema que a gente ainda não viu no curso regular lá no IGD, mas que todo mundo sabe que é um tema que é cobrado de forma direta ou indireta. E nesse ponto de controle de constitucionalidade, algo que é muito tradicional e não vem, e eu acho que viria até agora, tem até um pouco a ver com a matéria do João, pela interdisciplinaridade cai bem, que é a questão da cláusula de reserva de plenário. Faz um tempinho que não vem isso, seria uma coisa boa para cair em prova.
A cláusula de reserva de plenário tem previsão no artigo 97 da Constituição, então é direito constitucional, mas tem previsão no artigo 949 do CPC, então é também direito processual civil. E exige conhecimento sobre a estrutura de um tribunal. Ou seja, é uma coisa que é inerente à advocacia. Então, a cláusula de reserva de plenário seria algo muito bom para vir em prova. Para quem está chegando agora e quer entender um pouco mais sobre isso, o que é essa cláusula? Basicamente é o seguinte: a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo no âmbito de um tribunal não pode, como regra, acontecer por órgão fracionário, por Câmara ou Turma. Só quem pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo é o órgão plenário, que tem a totalidade dos membros, ou o órgão fracionário, ou melhor, o órgão especial, desculpe, que é aquele órgão criado que recebe delegação do plenário. Então, órgão fracionário não declara inconstitucionalidade, mas apenas há órgão plenário ou órgão especial. Essa é a cláusula de reserva de plenário. E isso se conecta muito com o processo civil, porque o CPC, lá no artigo 948, prevê um incidente. Olha que interessante. Quando o processo chega no tribunal e alguém argui a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, a Câmara ou Turma deve, então, analisar o incidente e encaminhar o processo para o órgão plenário ou órgão especial decidir sobre a inconstitucionalidade. Após isso, após decidir sobre a inconstitucionalidade, o processo volta ao órgão fracionário para analisar o caso concreto com base naquela decisão que fora proferida anteriormente. Então, meus queridos, esse é o nome, cláusula de reserva de plenário. A inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo é reservado ao órgão plenário ou órgão especial. Muito cuidado, e essa é a minha aposta para a prova. Existe uma exceção em que o órgão fracionário poderá decidir sem mandar o processo para o plenário. Está lá no artigo 949, parágrafo único do CPC. Quando já houver decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de plenário ou do próprio tribunal. Se já existe uma decisão nesse sentido, o processo não precisa ser remetido para o órgão plenário ou para o órgão especial. Artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil. É, portanto, uma exceção à cláusula de reserva de plenário. Repetindo, quando já houver decisão do plenário, do STF ou do próprio tribunal, tá? Cuidado com isso. Vale também fazer a leitura da súmula vinculante número 10 do Supremo, que trata também da cláusula de reserva de plenário. Tem um pouquinho de direito processual nisso aí, né, João? Tem bastante. Sem dúvida. Essa interdisciplinaridade está muito característica aí, né, na prova do exame de ordem, e eu acho que tende a aumentar um pouquinho. O tema número 2 que a gente tem aí, que pode ser cobrado na prova de vocês, que é o segundo tema mais exigido, é, de fato, o tema de direitos fundamentais. Esse tema, direitos fundamentais, não é o mais cobrado na primeira fase, mas ele vem aparecendo com certa recorrência. E quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou falando de todo o artigo 5º da Constituição, além, é claro, da possibilidade de vir alguma coisa ali mais à frente, como direitos políticos, etc. Veja, tem inúmeras coisas dentro dos direitos fundamentais, João, mas eu, mais uma vez, apostaria aqui em relação aos remédios constitucionais. Olha, o homem apareceu e ele apareceu sem gravata, sem terno. João, a dúvida, ele tá com aquela calça ou não tá? Eu posso apostar. Deus é tão bom para mim que ele não tá aparecendo para mim, só aparece você. Então, vocês estão vendo e eu não tô vendo nada. Que bom. Custei entrar, tudo bem? E aí, pessoal? Fala, Anjo. Não tô te vendo, cara, mas vocês veem o professor Rec, gente? Eu também não tô te vendo, tô vendo só o Marcílio. Então é isso, coisas da divindade mesmo, evitando o nosso encontro, Rec. Então, mas se não ficar a tela preta aí, né, para atrapalhar depois, você vai deixar salvo, vai? Mas olha só, se todo mundo tá te vendo, quando eu salvo a live, e eu tô salvando e subindo para fazer cortes depois, para prestigiar quem tá aqui com a gente dessa hora, a gente tá fazendo só ao vivo mesmo. Então depois funciona. Eu já fiz assim outras vezes, funcionou bem. Fica tranquilo, Requinho. Manda ver, então. Desculpa, Marcelo. Marcelo, segue o bonde aí, eu tava ouvindo sua dica já. Tá. Não, então eu vou continuar aqui. E aí, quando terminar direito constitucional, eu passo para você falar tributário aí, depois você me devolve e eu finalizo, então. Pode ser? Beleza. Então, cláusula de reserva de plenário. E o segundo ponto é direitos fundamentais, né? Tem inúmeras coisas sobre direitos fundamentais que poderiam aparecer na prova de vocês.
né? E eu queria destacar dois especialmente. O primeiro ponto que eu queria destacar é o que trata a respeito dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Muito cuidado com isso, gente. O parágrafo 3º do artigo 5º, ele foi incluído por emenda constitucional. E lá, hoje, se permite que um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos, aprovados por 3522, o que significa 3522? Regrinha que eu ensinei em sala, revisei hoje, 3522. 3/5 nas duas casas, em 2 turnos. Então, um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos aprovado por 3522, 3/5 nas duas casas, em 2 turnos, será equivalente a uma emenda constitucional. Então, neste caso, nós teremos uma norma fora da Constituição, mas com status de norma constitucional, tá? Então, Tratado ou Convenção Internacional sobre Direitos Humanos aprovado por 3522, 3/5 nas duas casas, em 2 turnos, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Cuidado! Marcílio, e se eu tiver um tratado internacional sobre direitos humanos que não seja aprovado por 3522, 3/5 nas duas Super casas, legal. ele será considerado, olha aí, João, já adiantou, como É teu um erro. caráter super legal, né? Estaremos, portanto, acima da lei, mas abaixo da Constituição. O caso exemplar, que pode cair na sua prova, é o caso da súmula vinculante número 25, depositário infiel. O Supremo entendeu como inconstitucional a prisão do depositário infiel, ao termos ali a situação, né, da Convenção de Direitos Humanos, Tratado de Costa Rica, que coloca ali a proibição da prisão do depositário infiel. Então, foi considerado como de caráter supralegal, acima da lei, portanto, acima do Código Civil e abaixo da Constituição. Então, hoje, no direito brasileiro, é proibida a prisão do depositário infiel aí por dívida civil, tá? E o ponto outro, né, o segundo ponto de direitos fundamentais, remédios constitucionais. Meus queridos alunos já estão extremamente cansados de eu repetir essa regrinha. E eu repito, vai cair na prova, todo mundo vai lembrar. Remédios constitucionais são de 3 tipos: mandados, habeas e ações. Mandados, 2 tipos: mandado de segurança, mandado de junção. Habeas, 2 tipos: habeas data, habeas corpus. Ação, ação popular. Lembrando que os mandados são pagos, tem que pagar custas, mas não tem honorários sucumbenciais. Os habeas são gratuitos e a ação popular é gratuita, salvo comprovada má-fé. Neste caso, da má-fé, na ação popular, pagam-se custas que são calculadas aí com base no décuplo, né? 10 vezes o valor das custas, né? Tava até brincando, João, em sala, que um aluno falou assim: Marcílio, eu não sei o que é décuplo. Aí eu expliquei: 10 vezes o valor das custas na ação popular, lei 4.717. Então, tema número 1, controle de constitucionalidade. Tema número 2, direitos fundamentais. E o tema número 3, para fechar aqui com o top 3 do direito constitucional, é o tema, de fato, aí, né, da organização do Estado. Um tema que cai recorrentemente. É o número 1 na segunda fase, mas na primeira fase a organização do Estado aparece ali no top 3, próximo do top 2 ali, né, como um tema que está entre os mais cobrados, mas não é o mais cobrado. E aí, nesse contexto, meus queridos, especificamente de organização do Estado, tem muitas coisas que poderiam ser exigidas, né? A questão, por exemplo, do direito de secessão, que a gente viu que o direito brasileiro não admite, criação de município, as competências da União, dos estados, dos municípios, mas nós estamos no momento de ter uma questão sobre intervenção. Então, intervenção é um tema quente, é um tema polêmico e é um tema para vir em prova. Vamos lembrar o seguinte, atenção, existem 2 hipóteses de intervenção no direito brasileiro, tá? E são hipóteses taxativas, não tem outra hipótese no texto constitucional, são hipóteses taxativas. 34 e 35 da Constituição. No artigo 34, a União intervém excepcionalmente nos estados. E no artigo 35, os estados intervêm excepcionalmente nos municípios. Cuidado, falei isso em sala e repito. A União não pode intervir em municípios que sejam localizados em estados, porque seria pular uma regra de hierarquia. Então, a União intervém nos estados e os estados intervêm nos municípios. Não pode a União intervir em município localizado em estado. Mas cuidado, há uma exceção. A União pode intervir em município localizado em território federal, porque neste caso especificamente o território não é um ente da federação.
Atenção, atenção, galera. É muito importante lembrar disso que eu vou dizer agora. Durante a intervenção federal, assim como durante estado de defesa e estado de sítio, não é possível a edição de emenda constitucional. Essa é uma limitação circunstancial do artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Então, repetindo, durante a intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, não é possível a edição de emenda constitucional. Lembrando que no caso da intervenção, a regra é: o presidente da República decreta a intervenção e o Congresso Nacional fará um controle a posteriori. Aí outro dia, João, estava dando aula e o aluno falou: professor, não sei o que é a posteriori. Vocês precisam ter muito cuidado com o vocabulário que a FGV cobra. A posteriori é a mesma coisa que posterior. Então, o presidente da República baixa o decreto, a intervenção já estará valendo e o Congresso Nacional fará um controle posterior. Se ele estiver de recesso, haverá uma convocação extraordinária para avaliar esse decreto de intervenção. Ressaltando, evidentemente, que a intervenção somente pode ser decretada nos casos específicos do artigo 34 e 35. Marcílio, estado de defesa e estado de sítio também são formas de intervenção. E a gente ainda vai ter uma aula lá no regular para falar sobre isso. Mas aqui eu já quero deixar uma dica. Cuidado. O estado de defesa é uma medida em que também o presidente decreta. Então, o presidente decreta e o estado de defesa já está valendo para tratar ali, às vezes, uma calamidade pública, né? Um problema interno específico. Agora, no estado de sítio, o presidente não pode decretar. De vez em quando a gente vê umas notícias erradas na internet. Estado de sítio, o presidente solicita ao Congresso Nacional que autoriza o presidente a decretar. E aí vem uma dica bem interessante, ó. Estado de defesa é D. Presidente decreta, vem de D. Estado de defesa, D. Presidente decreta. Estado de sítio é S. S. Presidente solicita ao Congresso autorização para decretar. Então, estado de defesa é D. Presidente decreta. Estado de sítio é S. O presidente solicita autorização para decretar. Essas são as 3 partes principais do direito constitucional. E aí, como o REC tem aí o filho dele para cuidar também, eu vou passar a palavra para ele falar do tributário e eu volto com o direito administrativo, com algumas dicas. Pode ser, REC? Maravilha, cara. Só mandar um abraço aqui. Estava anotando aqui os nomes. Professor Leandro Alves, meu amigo querido da PUC. Doutor Flávio Cardoso, um grande abraço para o senhor. Esse grande empresarialista goiano. Renara, professora Daniela Campos, que está sempre acompanhando a gente. Professora Bruna Correia. Professora Nayara. A gente tem muita gente que acompanha aqui com entusiasmo as nossas lives sempre, viu, Marcílio? Esse Marcílio é bom, viu? Não, Marcílio é ótimo, cara. E quando o Marcílio vai falando de constitucional, eu vou me lembrando tanto que essa matéria é gostosa, tanto que eu já gostei de estudar isso, Marcílio. Acho muito bom, cara, muito bom mesmo. Aliás, no final, no apagar das luzes, quando os dois já estiverem indo embora, o Marcílio falou de depositar em fiel, me ocorreu aqui uma questão de processo civil, que no final eu comento com vocês, porque da última vez, Marcílio, me ocorreu uma questão de prova no meio de uma live e eu não falei. E ela caiu na prova. E eu fiquei me sentindo depois a não ter ouvido o coração assim falado, sabe? Então, no finalzinho eu falo. Obrigado, Marcílio, Dani, Leandrão, valeu demais. Rec, com você, irmão, pra você poder cuidar do Matheus e da minha comadinha depois. Obrigado, valeu, gente. E assim, João, queria só falar um negócio com o Marcílio aí também, porque a gente acostuma, você participa muito de live, né? Tá sempre aí conectando com os professores. A gente entra nessa espiral de sala de aula e a gente fica só dando aula. Às vezes a gente vê, né, algum tipo de aula, as coisas que a gente vai estudar, mas as coisas do dia a dia, igual escutando o Marcílio falar aqui sobre constitucional, cara, a gente não tem o costume, né? E como o cara sabe, né? O Marcílio é um cara que eu admiro tanto que ele estuda. É um cara aí, mestre, doutor, um cara muito inteligente, estuda demais, e eu falo muito isso, né? É o que eu levo para os alunos aí hoje. A prova da OAB tem a dificuldade dela, ela é uma primeira etapa na vida e na carreira das pessoas, e a gente, felizmente ou infelizmente, só consegue romper e melhorar pessoalmente, tecnicamente, profissionalmente, estudando, né? Então, você tem um cara que estuda muito, e a gente sabe que faz isso mesmo de verdade, é o Marcílio. Então, cara, muito bom te ouvir, Marcílio. Tamo junto, meu amigo. Admiração é recíproca aí, viu? O REC, além de ser um cara super inteligente, o grande professor, ainda é um modelo do IGD. Olha que cara bonito da porra.
Ah, EGD tá mal de modelo, hein, cara? e vocês Mas dois, vamos lá. não é ficar jogando com o pet necessariamente não, porque vocês não precisam disso. Mas tem algo em comum, viu? Eu sempre falei do REC, Marcelo. O REC é um cara muito trabalhador também, cara. Eu conheço o REC há 16 anos. Ô, São João, 16 anos. olha que interessante. Não sei se você parou para pensar, mas essa live aqui, ela está reunindo três caras que dão aula juntos há praticamente 10 anos. É, Lembram disso? A gente é, começou a dar aula 10 anos atrás, praticamente. sim. Nós três. Vocês começaram antes de mim, né? Eu entrei ali em Uhum. 2014. Não, mas a Mas gente quando eu tá junto cheguei, há muito tempo, cara. É muito tempo já, né, Marcelo? É mais de década, né, cara? Tem que se. E se não é de verdade, a gente não continua, não, cara. Porque é só sendo de verdade mesmo. Porque a empolgação passa, a euforia passa. E é a hora que você faz por disciplina mesmo, por entender que tá ligado ao seu propósito, né? E REC, cara, assim como você, é só para dividir com os meninos aqui, porque vocês têm um período curto com a gente, né? Depois vão embora e crescem exponencialmente, graças a Deus. Mas a gente continua fazendo isso aqui, né? Continua tirando motivação para poder motivar as próximas turmas. E REC, cara, é um cara que eu via sair da empresa e tocando dois, três negócios diferentes e ia para fazenda cuidar das coisas, voltava, dava uma aula, aí final de semana estava na pós e é um cara assim como você, Marcílio, né? Graças a Deus, cara, não faz isso porque precisa, porque tem a necessidade de fazer. Faz porque tá ligado ao propósito mesmo, faz porque sente que a vida feliz passa também por poder influenciar a vida das pessoas. Então, a vocês dois, assim, a minha homenagem nesse aspecto, cara, de entrega efetiva, de serem incansáveis, de sair de uma aula de noite, estar no outro dia de manhã, e entra no Corujão, e tá na pós, e tá tocando lá você com o seu serviço público, que você, obviamente, entrega com muita qualidade também, Requiem tocando empresa, ajudando outros empresários a crescerem também. Então, poxa, é muito legal ver colegas tão importantes como vocês, assim, servindo de inspiração, inclusive para mim mesmo. Então, fica aí a minha homenagem completamente sincera, porque eu não falo quando eu não sinto. Então, valeu demais, vocês são inspiração para mim. Requinho, capricho, irmão. Obrigado, querido. Obrigado. É tudo recíproco, você sabe que é verdade. Galera, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho de direito tributário, o que essa prova tem trazido hoje e aqui a reta final, né? A prova está chegando, dia 24, então a gente pegar aquilo que de fato é matador. Olha que maravilha, o pessoal já está matriculado na pós aí. Hoje, gente, mais de 30% da prova da OAB em direito tributário, ela está em cima de responsabilidade tributária e crédito tributário. Eu sempre trago até esse desafio. Se você pegar as últimas 10 provas de direito tributário, você vai pegar lá 7, 8 questões de responsabilidade tributária. Se você pegar as últimas 10 provas da OAB, você vai pegar 6, 7, 8 questões de crédito tributário. Por coincidência, eu tenho uma aula no GD para fechar minha participação no curso regular na quinta-feira essa semana. Então, se tem alguém da turma regular aí que está assistindo, nós vamos falar exatamente sobre esses dois temas. Mas como a gente está fazendo uma live aqui para poder dar as principais dicas, não tem como eu deixar isso aqui de lado. Vou começar falando um pouquinho sobre responsabilidade tributária. No primeiro ponto, no básico. A regra, gente, é que quem vai ter que pagar o tributo é o contribuinte. Quando o contribuinte não paga, o fisco vai trazer alguém para essa relação, claro, tendo uma direta relação com o fato, veja lá os elementos do artigo 128 do CTN, para que esse terceiro responda, que é o famoso responsável tributário. Eu até brinco, o fisco vai receber de alguém. Se não é do contribuinte, vai ser do responsável. Bom, partindo da premissa básica, é importante você ter a diferença, porque, claro, a sua prova vai trabalhar em cima disso, do que é uma responsabilidade subsidiária de uma responsabilidade solidária para o direito tributário. A subsidiária, ela vai seguir aquela escadinha. Ela vai cobrar de quem deve, que é o contribuinte, para depois chegar no responsável tributário. É o que a gente costuma dizer naquela expressão, benefício de ordem. Na solidariedade, nós temos a história do pega todo mundo. Porque na solidariedade o fisco vai escolher se ele vai cobrar ou do contribuinte, ou do responsável, direto do responsável, ou dos dois ao mesmo tempo. E se tiver 10 pessoas nessa relação, dos 10 ao mesmo tempo. O parágrafo único do artigo 124 traz exatamente esse benefício. Ele vem dizer que o benefício de ordem não se aplica na solidariedade, tá, gente? Então, por isso que eu digo, a responsabilidade tributária ela será sempre uma coisa grave.
será sempre um terceiro sendo chamado para pagar a conta de outrem. Só que ela consegue ser ainda pior na responsabilidade solidária. E, historicamente, a OAB sempre gostou dessa discussão de subsidiário e solidário, justamente porque nós temos algumas classificações de responsabilidade. Eu já falei isso, a OAB não liga muito para classificação e para conceito nesse sentido, mas a hora que ela contar a história para você, que é o que a prova da FGV faz, a hora que ela contar a história para você, vai sempre ter uma assertiva falando de subsidiário ou solidário. Então, se você traz essa diferenciação, se você guarda especialmente que na solidariedade não tem benefício de ordem, você já rompe uma etapa importante. Então, essa é a primeira coisa, eu diria, ainda base. Quando a gente vai lá para a parte de classificação, de novo, não se preocupe com a classificação, mas sim como a prova vai trabalhar, ela vai escolher uma história específica, vai contar essa história para você e vem você dizendo quem paga o quê, quem que responde, quem que é o dono daquela conta. Então tem um grande exemplo clássico, até aproveitando o João aqui, né, que ele fala processo civil e está lá amarradinho também no direito civil, gente. Existe aquela responsabilidade dos terceiros enumerados pela lei, lá do artigo 134. E geralmente a primeira coisa que a gente faz quando fala de responsabilidade dos terceiros é aquele paralelo entre capacidade civil e capacidade tributária passiva. O que é capacidade tributária passiva? Eu posso ser sujeito passivo na relação jurídica, na relação de fisco versus contribuinte. Você tem que lembrar que a capacidade civil, ela não tem nenhuma relação com a capacidade tributária passiva. Então, lá na capacidade civil, você vai lembrar daquelas figuras, daquelas expressões do capaz, do incapaz, do absolutamente, do relativamente. Então, independentemente dessa conversa, se a pessoa tem discernimento mental incompleto, se ela é um ébrio habitual, se ela não tem capacidade plena, né, para poder gozar e usufruir seus direitos civis, ela não tem nenhuma relação com a capacidade tributária passiva. Então, o maior exemplo que as provas gostam de trazer é o menor de idade, é um recém-nascido. Olha, eu sou recém-nascido, eu obviamente não vou ter condição física de comprar um imóvel, é meu pai, que é um responsável classificado como terceiro enumerado pela lei, inciso 1 do CTN, e o pai vai comprar um imóvel, vai pôr no nome do filho. E aí ele não vai pagar o IPTU porque não quis, porque esqueceu, e aí vem a prova contando essa história, perguntando quem vai pagar, como que vai pagar, cuidado, porque o 134 do CTN, ele classifica essa responsabilidade como solidária, tá? E aí a gente sempre avança um pouquinho, a OAB não vai, em regra, na prova de tributária em cima de jurisprudência. A jurisprudência é dominante no sentido que essa responsabilidade ela é subsidiária, porque primeiro vai cobrar do contribuinte, que é o recém-nascido, e ele pode ser, a gente acabou de falar isso, para depois chegar no responsável, que é o pai dele. Então, é a inteligência na hora de resolver a prova. Já caiu uma questão lá atrás na OAB, que falava sobre aquisição, falava sobre trespasse, alienação empresarial. E o CTN, ele fala em responsabilidade integral, que quer dizer a mesma coisa na jurisprudência de responsabilidade solidária. O OAB trouxe em uma questão letra A falando integral e letra B falando solidária. A gente bateu, falou que tinha, né, entramos com recurso, falando que tinha que anular a questão, mas você quer ser inteligente, quer acertar a questão da prova, fala a língua da lei, fala a língua do CTN. Então, para não ficar dúvida, se vem essa história do pai comprando um imóvel, colocando o nome do filho recém-nascido, essa responsabilidade é solidária, tá? Mas a ideia é que primeiro cobra do contribuinte, que é o recém-nascido, que pode responder normalmente, tá? Independentemente da capacidade civil, que no caso ele não tem, para o direito tributário isso não conta, tá bom? São várias classificações de responsabilidade, tá, gente? Então é aquilo que o João falou, às vezes toca alguma coisa no coração e a gente vai lá e a gente comenta. Então, falando primeiro essa visão mais simples aí, e a outra visão dessa responsabilidade dos terceiros. Menção muito honrosa, a OAB gosta demais dessa responsabilidade que eu citei aqui explicando, que é da alienação empresarial, que é a do 133 do CTN. Essa eu vou guardar para o pessoal que está na turma regular. Vamos falar de forma bem mais profunda na aula de quinta-feira, tá bom? Então, até para não tomar o tempo de todos aí, minha outra dica vai na outra frente muito poderosa da prova hoje, crédito tributário. O que é o crédito tributário, gente? O crédito tributário, parte ali o capítulo do 139 do CTN, ele é um momento em que o fisco, depois que ele já seguiu todo o caminho dele, naquela linha do tempo, no caminho que o tributo deve seguir, é quando ele pode cobrar o tributo do contribuinte. Porque ele já apurou, porque ele já lançou esse tributo, né, por processo próprio, que é o tal do lançamento, artigo 142 do CTN,
E ele chega, enfim, nesse crédito tributário, é quando, ilustração aí para sua vida, é quando você recebe um boleto para pagar um tributo, um carnezinho para pagar o IPTU, aquilo é uma ilustração do crédito tributário. Então, o crédito tributário é exato o momento onde o fisco pode exigir do contribuinte o pagamento de um tributo. O que tem de básico nisso, mas é um ponto de partida importante, porque as questões lá de trás, que eram mais simples, elas começavam por aqui. E esse início ele é fundamental para que você entenda o resto. Depois que esse crédito se constitui, gente, ele só tem 3 lugares. Ou nós temos a suspensão do crédito tributário, vai tomando nota dos artigos aí, 151 do CTN. Ou nós temos a extinção do crédito tributário, 156 do CTN. Ou a exclusão do crédito tributário, 175 do CTN. Qual que é a grande salada disso aqui? Qual é o grande problema? Se você pega esses 3 artigos, você vai encontrar 19 causas diferentes inerentes a esse crédito. Parcelamento, pagamento, compensação, prescrição, decadência, isenção, anistia. E a OAB adora todos esses institutos. Não é à toa que está lá, dentro do top 3, né, como estatística de prova, crédito tributário. Então, a dica mais básica que eu poderia te dar é você conseguir lembrar o que é suspensão, o que é exclusão, o que é extinção. E aí, para tentar facilitar, já que são 19 causas, você vai lembrar por eliminação, você vai lembrar as menores. Ali na exclusão, nós só temos isenção e anistia. Isenção, gente, a OAB é alucinada nessa causa. Tá? Então, você vai olhar ali do 176 até o 179 do CTN. A isenção é a famosa dispensa do pagamento de um tributo por meio de uma lei. E sempre aquele reforço. Tudo no direito tributário funciona por meio de lei. É nosso princípio pilar, nosso princípio mais básico é o princípio da legalidade, lá do 151 da Constituição. Então, isenção e anistia são causas de exclusão do crédito. Já vai lá e aprofunda na tal da isenção, porque volta e meia tem na prova da OAB. E aí você vai lá para as causas de suspensão, que são 6. Então, o Sabag, nosso querido doutrinador, trouxe uma palavrinha para ajudar a lembrar, que é a moderecopa, trazendo aqui essa palavrinha as 6 causas, que estão no 151. Então, sem apavoro nenhum, é só você ir acompanhando depois. É moratória, já aproveitando aqui, gente, a OAB tem falado muito de moratória, você vai olhar do 152 e seguintes do CTN, depósito do montante integral, inciso 2, reclamação e recurso na esfera administrativa, o inciso 3, a impugnação, né, no processo, em auto-infração, no processo administrativo, liminar em mandado de segurança, tutela antecipada em ação judicial, CTN, escreve tutela antecipada, né, mas são as tutelas de urgência em ação judicial, e 6, parcelamento. Então a dica é de eliminação. Você lembra isenção e anistia, são causas de exclusão, você lembra o moderecopa, você lembra essas 6 de suspensão, porque o que não for exclusão e o que não for suspensão, inevitavelmente será extinção do crédito. Lá na extinção, já que são 11, a OAB também tem a predileção dela, por óbvio, aquelas causas que sempre confundem em qualquer disciplina prescrição e decadência. Tá bom? Então, essa é só uma linha inicial e uma linha geral, mas que você já tem bom partido aqui no começo, porque, igual eu falei, as questões mais simples começavam ali. Hoje ela vai, igualzinho à linguagem da prova, dar a historinha dela, vai escolher alguma mais pontual, por exemplo, eu falei aqui, já reforcei, a moratória, a isenção, e vai construir a ideia, vai construir a discussão. Deixa eu te dar 2 dicas aqui para poder te ajudar. E por incrível que pareça, gente, eu sempre falo isso, a gente tem que conseguir dialogar com a prova no mais alto nível. Então, quanto mais você conseguir entender qual a logística da coisa, melhor. Mas também não tem problema você acertar a questão com um macete, com uma frase, com um quadrinho, com uma dica. Tá? Então tem 2 frases importantíssimas aqui que salvam muito a vida nesses temas. Primeira coisa, você vai lembrar que o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar. Guarda essa frase e a gente vai brincar com ela. Por quê? Eu estou falando em cima de isenção. Então, se o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar, quer dizer que se eu crio um tributo por lei, eu isento por lei. Então, se só a prova falar que isentou alguma coisa por meio de decreto, já está errado. Se eu tenho aqui um tributo que é municipal, regra de competência, um IPTU, por exemplo, se é o município que cria ele, quem que pode isentar esse tributo? O município. O poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar. Então, tudo que vai, volta. E como é que é essa história de modular, brincar com essa frase?
porque aí você pode colocar qualquer causa. O poder de tributar apresenta simetria com o poder de anistiar. A gente vai ver que a anistia ela é o perdão ao pagamento de uma multa. Então, se eu estou falando de um tributo estadual, por exemplo, o IPCMD, se quem cria é o Estado, quem que vai anistiar? É o Estado. Quem que vai isentar? É o Estado. O poder de tributar apresenta simetria com o poder de dar uma moratória. Moratória é a prorrogação do prazo para pagamento de um tributo. Então, se eu tenho um tributo federal, se eu tenho um imposto de renda, por exemplo, quem cria a União, quem que pode prorrogar o prazo para pagamento desse tributo? A União. Tudo isso como regra. Nós temos pequenas exceções, mas que não convém eu falar aqui nesse momento, principalmente em relação à moratória, tá? Então guarda essa frase, o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar, e aí você brinca onde você quiser. E aí, a segunda frase, gente, é a seguinte, eu coloco ela no pilar da isenção, já que a prova gosta muito dela. A isenção, bem como qualquer outra causa de suspensão e de exclusão do crédito, eu acabei de te falar, e você vai guardar aí o 111 do CTN, elas são literais. Quer dizer que do jeito que a lei deu, tem que ficar. Então, a frase que eu coloco para poder ajudar você é a seguinte, a isenção, ela não estende, ela não aproveita e ela não interpreta. Por quê? Porque o CTN fala que é literal. Então, ela não estende, ela não aproveita e ela não interpreta. Então, a AB já foi lá e cobrou anteriormente uma questão que falava o seguinte, a isenção, gente, ela vai sempre trazer uma condição de dispensa do pagamento do tributo. Então, vem uma lei e fala assim, ó, a pessoa que tem um imóvel até 70 metros quadrados está isenta do pagamento do IPTU. Ah, eu tenho um imóvel que tem 60. Eu abracei a condição, eu estou dispensado. Ah, eu tenho um imóvel que tem 71. Eu não abracei a condição. Aí o cara pensa, ah, mas é só 1 metro. Estende isso para mim, me dá esse benefício. Não estende, não aproveita, não interpreta, porque ela é literal. Então a AB cobrou agora, tem 2, 3 provas, uma questão falando, eu trouxe uma isenção para veículo que era elétrico. E aí tinha um cara que tinha um veículo movido a biogás, que também era benéfico ao meio ambiente, e veio pedir a isenção. Não estende, não aproveita, não interpreta. Se a lei falou elétrico, elétrico. Se a lei falou biogás, biogás. Tá bom? Então, guarda essas 2 frases aí que elas vão te ajudar. E para eu ficar numa tríade aqui também, respeitando o prazo para o Marcílio voltar com agora administrativo, né, Marcílio? Dentro dessa escadinha, gente, você vai sempre encontrar, eu falo que a dificuldade é trazer uma estatística isolada disso, você vai sempre encontrar o tema de fontes do direito tributário na sua prova. Não na ideia inicial de o que é uma fonte, quais são as classificações, mas porque toda a questão da OAB, em regra, ela vai utilizar uma fonte. Ela vai falar que a Constituição fez isso, que uma lei ordinária fez aquilo, que uma lei complementar fez isso, que um decreto fez aquilo, que o Estado fez isso por meio de uma lei, que a União fez aquilo por meio de um decreto, o presidente fez aquilo por meio de um decreto, melhor dizendo. Então, ela vai utilizar essas fontes do direito tributário no meio da questão. Então, quando você entende, especialmente falando de lei, a nossa regra, você já tem bom caminho. E eu cito bastante isso, reforço bastante isso, porque pela enésima vez, eu acabei de falar que o tributo só pode ser criado por lei, você vai lembrar da base, gente. A regra do direito tributário é a lei ordinária. Tá? O tributo, em regra, 90% dos casos, eles são criados por meio de lei ordinária. E aí eu peço para você lembrar um quadrinho, você lembrar uma listinha de apenas 4 tributos que obrigatoriamente devem ser criados por meio de lei complementar. E o grande ponto, né, a grande diferença aqui é a história do quórum. Alguém chamou? Você chamou, João? Oi. Marcinho, deu? Alô? Tá dando interferência para você aí? Tá dando sim. Tá? Travou? Não, é que Tá tava dando dando um uma pouquinho de interferência aqui de um barulho, como se fosse um chiado. Espera só um pouquinho, senão sua dica se perde. Espera aí. Tá. Parou? Parece um rádio amador, Rec. Desliga aí, meu amor. Mas não tem nada aqui. Sem interceptação judicial, gente rica. Vou trocar. Cara, é o que dá. É o que dá. Foi? Doutor Leonardo Nassif, um abraço, querido. Um abraço, meu colega. Deu certo, João? Melhorou? Cara, se tá normal pra ele, tá tudo certo. Pra mim tá um pouquinho de interferência, mas pode dar. Tá. Desculpa. Bom, beleza. A minha última dica aqui. Eu só dica se perder, porque pra mim o áudio tá bem ruim, mas pros meninos tá tudo certo. Tá, show.
Então vamos lá, vamos para a última dica então. Estava falando da regra, né? Tributo sempre criado por meio de lei. A regrinha, 90% dos tributos são criados por meio de lei ordinária, podem ser criados por meio de lei ordinária. A gente sempre lembra da base, tá, gente? Do quórum. Lei ordinária, quórum, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta. Então, quais são os 4 tributos que obrigatoriamente devem ser criados por meio de lei complementar? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições residuais. A OAB adora essa competência residual e a principal jogatina dela é exatamente em cima dessa história da lei complementar. Ela costuma dizer que uma contribuição residual foi criada por meio de lei ordinária, então se está nesse quadrinho tem que ser lei complementar. Ela volta e meia, traz um empréstimo compulsório para a prova, então empréstimo compulsório também só por meio de lei complementar. E aquela frasezinha que a gente sempre pede, né, para você juntar e colocar ali do lado, porque ela faz parte desse tipo de questão, que medida provisória pode trabalhar em matéria tributária, emenda da Constituição 32 de 2001, já tem muito tempo isso, só que ela não vai, né, aonde tem matéria reservada à lei complementar. Onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Isso é para o direito inteiro, né? Artigo 62 fala de medida provisória, 62 da Constituição. Onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Então, regrinha, gente. Falou de criação de tributo? Lei. Falou de qualquer tributo, como regra, lei ordinária. Qualquer um desses 4, só lei complementar, repetindo para eu fechar a conta aqui. Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos e contribuições residuais. Fechou, Joãozinho? Tá me ouvindo? João que manda. Requinho? É que eu te ouço muito mal, cara, mas o mais importante a gente conseguiu, que é... Obrigado, Leonardo. Abração para você, querido. Professor Naron também. Leonardo, tá precisando se encontrar, cara. Tem tempo que eu não te vejo. Passa no GT depois para nós conversarmos. Dr. Leonardo Nassif, os colegas mais especiais que já tive na faculdade, estudiosíssimo. Conseguiu um concurso público dele com muita raça, viu, Marcílio? Juiz de direito aqui. Galera de peso aí, hein, João? Comigo. Naironzinho, um beijo, meu irmão. Requinho, a gente atingiu, cara, o fim que é levar as dicas para os meninos, ainda que eu tenha te ouvido mal, eu nem vi exatamente quando você terminou, mas agora passou, né? Eu estava com um pouquinho de interferência aqui mesmo. Queria, aliás, agradecer a todo mundo que está vindo para a live a partir do contato com o Marcílio. Então sou eu o problema, né, nele? Porque o cara anda... Se sou eu que ouço mal, que o problema é meu, né? Tá certo. No Jaguar, mas o celular tá meia boca, hein, João? Não pode não. Cara, você acredita que eu comprei um celular essa semana? Esse aqui tem 6 anos. Deve ser alguma coisinha comigo mesmo. Então, Requinho, obrigado, cara. Muito obrigado. E você não sabe a importância que tem pra gente você estar aqui dando essas dicas, mesmo sabendo aí do horário. Agradecer a todo mundo que está participando aí, que está vindo a partir do contato com o Marcílio, ou vindo a partir da rede social do REC. Depois siga a gente lá, @IGD_OAB, IGD_OAB. A gente sempre está postando dicas relativas à prova do OAB. A gente guardou esse canal especificamente para comunicação sobre exame de ordem, sobre dicas que a gente entende que são realmente relevantes. A gente está fazendo uma curadoria legal do conteúdo, assim, para colocar realmente o que importa, para que você tenha, quando estiver com o celular na mão, pelo menos dicas que são fidedignas, aquelas coisas que a gente entende que realmente vão fazer você acertar mais uma questão, tá? Não fala não, Roberto, tá louco. O bicicleta do Marcílio compra o meu carro e os 2 meninos meus, né? Compra nossos carros tudo somado, João. Você tá maluco. Requinho, obrigado então a você, meu irmão. Fica com Deus, fica liberadíssimo aí por aí. Eu vou depois fazer os cortes da live, eu vou te marcando também para você ajudar a divulgar esse conteúdo que a gente está fazendo aqui com muito carinho. E seguimos com o Marcilhão para falar de administrativo, porque o bichinho também deve estar morto. E lembrando a vocês, especialmente quem está vindo aqui por conta do Marcílio, do REC, às 11h59, daqui a poucos minutos, nós iniciaremos uma outra live de civil e processual civil. A gente vai ouvir aqui a professora Nayara, que vai dar dicas importantes aí sobre direito civil, que é também relevantíssimo. Aliás, a gente só cuidou de assunto muito importante, disciplinas grandes para a sua prova, né?
Marcilhão, toca daí. Show de bola. Vamos nessa. Falou, Rec. Valeu aí, brigadão, parabéns, meu amigo. Obrigado, Requinho. Obrigado. Valeu, moçada. Inscritos. Então vamos lá. Ó, direito administrativo, como eu falei para vocês no começo da live, é uma disciplina que não tem um comportamento semelhante ao direito constitucional. O direito administrativo se perdeu um pouquinho no tempo aí, nos últimos anos, com questões que fogem até o proposto, né? Tivemos uma questão, por exemplo, no penúltimo exame de ordem sobre a agência reguladora, que foi completamente sem sentido. Mas assim, a gente consegue ter uma noção, sim, daquilo que vem na prova e eu acredito que a banca vai tentar se consertar nas próximas provas, e em especial essa que vem agora, tá? E aqui dentro do contexto de primeira fase, nós temos alguns temas que são preferidos pela banca FGV. Um dos temas que eu acredito que você vai se deparar nessa prova é o tema de serviços públicos, né? Serviço público é algo que um advogado lida diariamente. É muito comum a gente ter que tratar com o serviço público, tentar defender alguém diante da prestação de um serviço público e assim por diante. E o serviço público pode ser prestado de duas formas. O Estado pode prestar diretamente, através dos seus servidores, do seu material, de tudo que tem, mas também pode prestar o serviço de maneira indireta, mediante concessão ou permissão. E o tema mais cobrado no exame de ordem, assim que a gente percebe nos últimos 10 exames, é o tema de concessão de serviço público. Esse tema, inclusive, ainda será visto na nossa última aula aí, do curso regular, tá, galera? As últimas aulas prometem, inclusive tem a história do cara do caiaque que eu só conto na última aula, viu? Mas, nesse ponto de serviço público, é muito importante a gente ter aqui uma distinção entre a lei que trata de concessão, Lei 8987, e a lei que trata de parceria público-privada, Lei 11.079. Quem já fez questão de prova passada já deve ter se deparado com isso. São duas formas diferentes de se fazer uma concessão de serviço público. Na lei geral, que é a Lei 8987, o Estado delega o serviço público a um particular que o executa por sua conta e risco. Então, o particular recebe a delegação e executa o serviço. O Estado não gasta nada. O Estado não entra com recurso público. O Estado não transfere verba. Isso na concessão normal, na concessão da Lei 8987. Por que se criou esse modelo de PPP, de parceria público-privada? Se criou esse modelo especial de concessão para hipóteses em que o Estado entra com dinheiro público. O Estado entra como parceiro de verdade. Então é diferente do modelo tradicional. Repetindo, no modelo tradicional, 8987, o Estado delega o serviço e não entra com dinheiro. É só uma simples delegação. No modelo de parceria público-privada é diferente. O Estado delega o serviço, mas ele entra também com dinheiro, fazendo de fato uma parceria público-privada, por isso o nome. A parceria público-privada, PPP, pode ser de dois tipos. Nós temos a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Na concessão patrocinada, o Estado delega o serviço público ao particular, que pode cobrar tarifa do usuário. Ele recebe tarifa. E além de receber tarifa, o Estado também transfere dinheiro, tem uma contraprestação por parte do Estado para o particular. Então, veja, na concessão patrocinada, o particular se remunera de duas formas: por meio de tarifa e por meio de contraprestação do poder público. A segunda forma de parceria público-privada é a concessão administrativa, em que toda a receita do particular advém de contraprestação do Estado. Mas o ponto central, que é muito cobrado em prova, inclusive hoje um aluno me mostrou uma questão desse tipo, diz respeito aos requisitos para o uso da PPP, ou seja, quando é possível usar uma parceria público-privada. De acordo com a Lei 11.079, a parceria público-privada, como envolve transferência de recursos, somente pode ser utilizada se preenchidos 3 requisitos. Primeiro requisito, tem que envolver no mínimo 10 milhões de reais. Tá? O contrato tem que ter um valor vultuoso de no mínimo 10 milhões de reais. Segundo requisito, a vigência do contrato de concessão tem que ser entre 5 e 35 anos. E o terceiro requisito é que tem que ter uma delegação de serviço público. Não basta apenas contratar para uma obra ou para fornecer bem. Tem que delegar um serviço público a ser explorado. Um ponto importante, que seria uma aposta minha para a prova, que não vem faz um tempo, é o fato de que, olha aí mais uma vez, interdisciplinaridade, até com a matéria do João, é o fato de que, no âmbito desses contratos de concessão,
A solução de conflitos pode se dar por meio de métodos alternativos de resolução de disputas. Ou seja, um conflito decorrente da PPP pode ser resolvido com arbitragem, com mediação ou conciliação, que são métodos alternativos de resolução de disputas, ok? Segundo tema do direito administrativo que pode aparecer na sua prova, que é um tema que eu acredito que vai aparecer, porque esse sim é tradicional, sempre está lá, é o tema da responsabilidade civil do Estado. E aqui, conectando com concessão de serviço público. Veja, olha aqui mais uma vez a interdisciplinaridade. Lá no direito civil, a responsabilidade civil, como regra, é subjetiva. Você responde por danos, né, se houver dolo ou culpa. No âmbito do Estado, não. No âmbito do Estado, a responsabilidade é objetiva, o que significa dizer que o Estado responde pelos danos que causar, independentemente de dolo ou culpa. Basta o cumprimento de 3 requisitos: conduta, dano e nexo de causalidade. Não precisa comprovar dolo ou culpa. Mas a pergunta, meus queridos, aqui que poderia surgir é o seguinte: e no caso de concessão de serviço público? O Estado responde também de forma objetiva? E a resposta é positiva. Na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a responsabilidade, seja do poder público, seja de concessionária de serviço público, é uma responsabilidade objetiva. E de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa responsabilidade é objetiva em relação ao usuário do serviço e até mesmo em relação ao não usuário do serviço. Então, o Estado responde objetivamente, a concessionária responde objetivamente, né? E a concessionária, repito, responde perante usuários e não usuários de forma objetiva, ou seja, independentemente da comprovação de dolo ou de culpa. Cuidado! O prazo prescricional para ajuizamento de ação de responsabilidade civil é de 5 anos, cabendo ação regressiva nos casos de dolo ou culpa do agente público. Terceiro ponto também mais cobrado dentro do contexto do direito administrativo dos últimos exames é a queridíssima, maravilhosa, só que não, licitação. Né? Licitação, gente, até eu que sou professor de direito administrativo acho um tema complicado, porque é extremamente burocrático e às vezes a gente fica com preguiça de estudar uma coisa que não tem tanta relação direta com o que a gente gosta, né? Mas, meus queridos, não tem para onde correr. Nós temos uma nova lei, Lei 14.133, e essa lei com certeza refletirá ainda nas questões da OAB por um bom tempo. Entre os diversos assuntos que nós temos, o principal é o assunto cobrado de modalidades licitatórias. Quais são as modalidades e quando cada modalidade cabe? Nós temos 5 modalidades licitatórias que podem ser exigidas de você porque estão lá na legislação, tá? São elas: pregão, que serve para bens e serviços comuns do Estado; concorrência, que serve para bens e serviços especiais; concurso, que serve para projeto técnico, artístico ou científico; leilão, que serve para alienação de bens; e a nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo, utilizado para situações em que a administração precise dialogar com o particular para chegar na melhor solução para um problema que tem, né? Então, o diálogo competitivo foi uma nova modalidade criada por essa lei, que é a Lei 14.133. Um bônus. Além da Lei 14.133, que é uma novidade, né, uma lei que foi editada em 2021, prorrogou sua vigência e tudo mais, há uma outra lei que também é nova e está sendo muito cobrada, pode cair na sua prova, que é a Lei 14.230. Essa lei não deve ser estudada de forma autônoma. A Lei 14.230 foi a lei que alterou profundamente a lei de improbidade administrativa. Houve uma reforma no regime de responsabilidade por improbidade. E cuidado, existem algumas regras agora sobre improbidade que estão caindo em prova e podem cair na sua. Algumas delas. Primeiro, elemento subjetivo. Só responde por improbidade hoje quem agir com dolo. E tem que ser um dolo específico. Então, nós temos 3 hipóteses de improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou violação a princípios. Essas 3 condutas só geram responsabilidade do servidor se houver dolo. E tem que ser um dolo específico, tá? Outro ponto importante é que, no âmbito da ação de improbidade administrativa, a legitimidade ativa, ou seja, o autor, pode ser o Ministério Público ou a pessoa jurídica que foi lesada com o ato de improbidade.
Embora o artigo 17 só fale em Ministério Público, o Supremo deu uma decisão para incluir pessoa jurídica lesada também, tá? Neste contexto, mais um ponto de novidade importante é que hoje se admite a realização de acordo no âmbito da ação de improbidade, que a gente chama de acordo de não persecução civil. Aqui é civil porque nós estamos falando de uma responsabilidade de natureza civil. E para fechar, uma dica que eu tenho dito desde a nossa primeira aula. No direito administrativo, se for chutar um prazo, chute de 5. Mas tem um ponto que você não pode chutar 5, é improbidade administrativa. O prazo prescricional para ajuizamento da ação de improbidade administrativa não é de 5, mas sim de 8 anos. É claro, aqui são dicas superficiais, mas eu sugiro aí a leitura também das legislações. Eu acho que é isso, João. Chegamos aí ao fim dessas dicas de direito administrativo. E aí, cumprimos a missão? Poxa, tá doido. Missão cumpridíssima, eu tenho certeza. E a seleção das dicas, né, Marcílio? Muito objetivas, muito certas, assim, sem muito lenga-lenga, porque é exatamente isso que os meninos pedem pra gente, assim, nas lives. A gente ser o mais assertivo possível, né? Não adianta aqui ficar pensando muito em justificativas para as nossas escolhas. É mesmo acreditar que a gente faz isso há muito tempo, né, Marcílio? E a gente vai acompanhando essa prova, acompanhando, entendendo como é que vai mudando a cabeça do examinador, entendendo as mudanças que a composição que a banca vai tendo também, para poder ser assertivo. A gente faz isso com profissionalismo, né, cara? Querendo acertar mesmo e trabalhando para que isso aconteça. Então, Ney, professor Heitor, vendo tanta gente boa acompanhando aqui, eu vou fazer aquela dica que eu tinha falado, aproveitar o Marcílio aqui, eu preciso de um minuto, para vocês darem atenção às hipóteses de tutela de evidência. Dentro do assunto tutelas provisórias em processo civil, tutela de evidência tem sido mais cobrado do que a tutela de urgência. E nós acreditávamos nisso já. É um instituto que, pelo menos sobre a rubrica tutela de evidência, com esse nome, é novo, né? Em que pese elas sempre estiveram presentes nas ações processórias, por exemplo, na monitória, mas com o nome, com a rubrica tutela de evidência, veio com o novo CPC. Então, nós apostávamos que as questões iriam passando para a tutela de evidência, e aconteceu, né? Dê atenção à hipótese de tutela de evidência do artigo 311, inciso 3. 311 é o único artigo a tratar, dentro do contexto de tutelas provisórias, o único artigo que trata de tutela de evidência de maneira específica é o 311. Então, da matéria inteira do livro 5 do CPC, da parte geral, do 294 ao 311, só tem um que trata de evidência, que é o 311. Estou te pedindo, então, para dar muito relevo à leitura desse dispositivo, porque é um custo-benefício muito bom, imagina. Ler um artigo só para acertar uma questão, né? Especialmente no inciso 3. 311, inciso 3. Explico por quê. Mari, porque as tutelas de evidência, primeiro, elas não dependem da prova de urgência. Então, quando a questão começar a falar de urgência, corra de evidência. Porque para ser tutela de evidência, eu tenho uma tutela que não depende da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Eu dependo do que, então? De uma probabilidade do direito que se qualifica numa das hipóteses do artigo 311. E uma das formas dessa probabilidade se tornar qualificada, perceba, não é só probabilidade. Probabilidade, o tutela de urgência também pede. Então, você vai falar, se uma pede só probabilidade e a tutela de urgência pede urgência mais probabilidade, é muito mais fácil ganhar a evidência. Não é tão simples assim. Porque eu tenho aqui uma probabilidade qualificada taxativamente nos 4 incisos do artigo 311. E um deles, é isso que me chamou a atenção, quando o Marcílio falou, é uma tutela de evidência escondidinha no inciso 3. Quando o Marcílio disse que a partir do Pacto São José da Costa Rica, súmula vinculante 25, não há mais prisão do depositário infiel, persistindo hoje só a prisão do devedor de alimentos, eu não precisei mais no novo CPC, né, Marcílio, manter um procedimento especial de ação de depósito. Os senhores devem ter atenção a isso. Um aluno perguntou para mim um dia, Marcílio, por que não tem só um procedimento no processo civil? Seria muito mais fácil. É óbvio que seria mais fácil, mas perceba, os procedimentos no processo civil são diversos, não é porque o processo civil quis, mas é porque a especialidade nasce no direito civil. Eu tenho uma dor específica que exige um remédio específico. E lá na ação de depósito antiga,
como eu tinha prisão civil do depositário infiel, exigiu-se do CPC a criação de um procedimento específico de ação de depósito para poder possibilitar essa prisão, que em procedimento comum não poderia. Quando a prisão cai, o novo CPC não prevê um procedimento especial para ação de depósito. O que eu tenho no lugar da ação de depósito inteira? No inciso 3 do artigo 311. O juiz considerado pela dividência, independentemente do perigo de dano ou do risco ou resultado útil do processo. Ou seja, o juiz considerado pela dividência, independentemente da urgência, desde que se verifique. Inciso 3. Pedido rei persecutório, o autor juntar a cópia do contrato de depósito. Olha que legal. É provável que eu tenha direito a ter a coisa devolvida e eu qualifico essa minha probabilidade juntando o contrato, juntando a cópia do contrato de depósito. Com base nisso, o meu direito se torna muito evidente e o juiz concede tutela de evidência, mandando o réu entregar a coisa no prazo que o juiz fixar, sob pena de multa. Olha que interessante. A ação de depósito se transformou no novo CPC numa tutelinha de evidência do artigo 311, inciso 3. E está naqueles casos em que a evidência depende só do autor. E eu já te ensinei que quando a evidência depender só do que o autor tem que fazer, o juiz pode, inclusive, concedê-la liminarmente. Então, muita atenção também ao 311, parágrafo único, que caiu na última prova e tem margem para cair mais trocentas vezes. Pode o juiz conceder tutela de evidência, sim, liminarmente, apenas nas hipóteses do 311, inciso 2 e 311, inciso 3. Você vai lembrar o seguinte, sempre que a evidência depender de uma inatividade do réu ou de uma defesa frágil apresentada por ele, ela é incompatível com deferimento liminar. Porque se eu tenho que primeiro ouvir o réu para depois constatar a evidência do direito do autor, certamente ela não pode ser dada liminarmente, porque a liminar exige que seja concedida antes mesmo da citação do réu. Então, tenha muita atenção. 311, as 4 hipóteses, mas a minha aposta aqui é o inciso 3, conjugando isso aí com o parágrafo único do artigo 311. Tá? Eu só queria fazer isso aí porque para desencargo de consciência mesmo. Marcelo falou de depósito, vinculante, eu falei, porra, a ação de depósito virou um inciso hoje. Então, dê atenção para isso. Essa hipótese, especialmente, nunca caiu. Eu quero crer que aparece aí nessa próxima prova. Tá? Marcílio, obrigado demais, irmão, pela sua dedicação conosco, pela sua entrega. Acabou uma aula 10 horas, entrou para a live 10h30, ficou aqui até agora. Moçada, muito obrigado. Vi tanta gente querida passando por aí. Divulguem isso, a gente faz um trabalho bacana aqui no GD. Se vocês não conhecem a gente ainda, siga lá na rede social, GD_UAB. Acompanhe o nosso trabalho por aqui. Quem é de Goiânia, faça-nos uma visita para conhecer os nossos programas de pós-graduação, depois que você passar por essa etapa de OAB. Vem para a nossa segunda fase. A gente joga muito duro na segunda fase aqui também, para que vocês façam desse ciclo, o último ciclo de preparação para a OAB da sua vida. É importante que a vida evolua, a gente não acumule frustrações. Então, a gente sempre te espera aqui, jogando muito duro, fazendo com muita seriedade o trabalho que a gente faz. Martírio, beijo no coração. Valeu, galera. Obrigadão aí. Boa noite para todo mundo. Descansem. Elisa. E amanhã já levanta com tudo para estudar. Vamos nessa. Valeu. Bruna, Neirizinha, obrigado a vocês. Não demais.